20 de março. Essa semana eu estava lendo um material na internet onde os cientistas estão já prevendo que o ser humano poderá viver eternamente dentro de alguns anos. Eles dizem que estão trabalhando nisso, onde as pessoas não morrerão mais, viverão eternamente, não morrerão mais. Então eu fiquei até preocupado, porque isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. Quem pode dar eternidade é só Deus. É tão mentira que o ser humano, os cientistas, não tem domínio de conhecimento nem sobre nosso cérebro. Eles não conhecem nosso cérebro. Conhecem o que? 5% do nosso cérebro. Eles não sabem como funciona o nosso cérebro. Eles não entendem uma porção de correntes elétricas. E ficam de vez em quando abismados de ver como que é coisa maravilhosa, né? Mas não acreditam em Deus, né? Acho que o ser humano pode dar a vida eterna para o outro ser humano. É um absurdo, coisa de dar risada, né? Mas, sendo seres humanos, a verdade é que, se gostamos ou não, há uma eternidade que nos aguarda. Todas as pessoas têm uma eternidade que está nos aguardando. Aí você vai dizer, espera um pouquinho, o que é isso? Segundo a Bíblia, nós temos a possibilidade, segundo Deus, o Criador de tudo, diz que nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade de eternidade é viver eternamente. A outra possibilidade é morrer eternamente. Então, a humanidade tem duas possibilidades de eternidade. Ou morre para sempre ou vive para sempre. Não tem jeito de ficar no meio termo. São só essas duas opções. Por mais que queiramos ou não, que acreditemos ou não, que Deus não existe, que a Bíblia não sei o quê, essa é a realidade. Não precisa aceitar essa realidade, ela é uma realidade que Deus traçou depois do pecado. Antes do pecado existia só uma possibilidade, viver eternamente. A outra possibilidade é se eu não quisesse viver eternamente, como Adão e Eva não quis. E nós caímos nessa armadilha, nessa arapuca que nós estamos hoje. Mas Jesus veio morrer, ser o segundo Adão, viver agora sem pecado, com todas as tentações que o diabo colocou, mas sem pecado, viveu, sofreu, morreu sem pecado, para mostrar que Adão e Eva não precisariam ter pecado. Mas como ele pecou, a morte entrou através de um homem e passou para todos os homens depois. Por isso que nós temos, homem quer dizer pessoas, né? Passou para todas as pessoas. E agora, esta morte de Jesus, que morreu em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Um inocente, que é o autor da vida, pagou o preço da transgressão de Adão. E agora quem crer terá a vida eterna. Quem não crer continuará com aquela opção da morte eterna. É simples.
Então, nós precisamos escolher. E nós já estudamos em diversos momentos que nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher a vida eterna. Mas se eu não escolher a vida eterna, você já escolheu a morte eterna. Porque não tem outra opção. Se você ficar em cima do muro, o muro já é da morte. Você tem que sair de cima do muro e vir para os braços de Jesus. Então, Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado, quer dizer, o resultado do pecado é a morte. É a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado que foi introduzido nesse mundo, ele leva à morte eterna. Mas a mesma morte que nos acomete, acometeu em Jesus. E ele se voluntariou para isso. Com o objetivo de pagar o que a lei dizia, que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, Jesus falou, então eu vou morrer. Mas eu não tenho pecado, mas eu vou morrer por todos aqueles que pecaram. Porque se eles decidirem viver a vida eterna, basta crer em mim. Só isso. E aquele que crê em Jesus, lhe obedece. São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não tenha a morte eterna, mas tenha a vida eterna, porque Jesus é vida em abundância. Deus pode cumprir tudo o que ele falou. Essas palavras que São João 3,16 ele disse. Deus pode cumprir todas as suas promessas. Nossa parte é apenas acreditar em Jesus. Descansar, não tenha medo. Descanse nos méritos de Jesus pela fé e obedeça a sua palavra. Porque a fé sem obras é morta. As obras não salvam, mas ela mostra a nossa fé. Ela, no seu sacrifício, oferecer a Deus a sacrifício de ações de graça, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sua posse, seu tempo, tudo. Isso está mostrando que você tem fé. Mas se tiver fé, agrada a Deus. Se não tiver, for só uma força de expressão aí em obras para poder ser salvo, você não vai ser salvo. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus voltar, uma das classes de pessoas, uns vão pedir para que os morros caiam sobre eles. A outra classe de pessoas vão dizer, por que eu não fui salvo? Se eu fiz tudo certinho. Eu expulsei demônios, eu era pastor da igreja, eu era membro da igreja, bom, eu era fiel, eu não perdi os cultos da igreja, eu fiz milagres, expulsei demônios pelo santo nome. Jesus diz, eu não te conheço, você não teve fé. Você não confiava em mim, você fez de maneira egoísta. Porque através de Satanás também pode expulsar Satanás. Através de Satanás também pode fazer milagres. Podem fazer sinais. Veja lá no Egito. Que Deus fazia um sinal, Satanás fazia outro. Só que ele faz escondido, né? Através de outras pessoas, outros argumentos.
Se não tiver fé, não agrada a Deus. Então, se você tem fé, você descansa, não fique com medo da volta de Jesus, do apocalipse, das pragas, dos sinais. Com você não vai acontecer nada. Só com os ímpios. Você tem que acreditar nessas coisas que Jesus promete. E nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Caiam 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tá bom? São João 14, de 1 a 3 diz: crede em Deus e em Jesus Cristo. Vou preparar um lugar para vocês, na casa de meu Pai. Logo voltarei, e vocês morarão comigo para sempre. Então, esse é o conselho que Jesus dá. Não se turbe o vosso coração, não fique triste. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso ele disse no final do seu ministério. Ele já estava quase para morrer, né? Ele deixou isso como uma esperança, para dar coragem e esperança a todos aqueles que passariam por momentos difíceis. Porque desânimos, provas, né? Às vezes passa, irmãos, mesmo com fé. Nossa fé às vezes é abalada por algumas coisas. Nós somos seres humanos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Jesus sabe disso. Os discípulos, quando Jesus foi crucificado, eles desanimaram. Um foi pescar, outro foi, deixa esse negócio para lá, eu pensei que ele era o Messias. Jesus não falou também para ele, deixa para lá também, né? Eu não vou atrás mais dele. Não, não é assim. Você não faz assim com seu filho. Seu filho faz uma desobediência, na hora você fica triste, você fica nervoso e tal. Mas não vai mandar ele para o lixo. Não vai expulsar ele. Não vai deixar de amá-lo. Você quer o seu bem, porque você o ama. Imagina Jesus Cristo. Se o nosso amor, podre do jeito que é, consegue amar nosso filho, quanto mais Jesus, que é puro. Então, quando vier desânimos, provas, ele diz: fica nessa esperança. Se alegre nessa esperança. Eu vou preparar lugar na casa de meu Pai para vocês morarem comigo para sempre. Agora, continuem crendo em Deus e em mim, ele falou. Então veja que ali está a chave para tudo. Ter o desânimo, ter provas, isso vai fazer parte do ser humano. Em algum momento vai acontecer isso. Não quer dizer que você agora é um zero à esquerda. Não. Jesus falou: então volta novamente, medita. Vamos pôr o trem nos trilhos, né? A morte de Cristo na cruz, em sua primeira vinda, é a garantia de que ele voltará pela segunda vez. Porque ele prometeu que viria esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3,15. Ou seja, lá no começo de tudo. Só tinha Adão e Eva. Falou: eu vou esmagar a cabeça da serpente. Para dar esperança para vocês voltarem novamente ao Jardim do Éden. Mas vocês precisam crer e obedecer. O Messias vai vir. Demorou 4.000 anos. E ele veio. Nasceu em Belém como um bebezinho dependente, que teve que aprender tudo, a ler, escrever. Foi criado por Maria,
com amor, com carinho. Ele cresceu sem pecado. Com 12 anos, ele se achou como o Messias. Ele se reconheceu como Messias. Nas Escrituras, o Espírito Santo comunicou. Porque entre os judeus, com 12 anos já é adulto, né? É maior de idade. Já. A maioridade é com 12 anos. E ele foi então para ali os mestres, rabinos, ensiná-los. Foi quando ele se perdeu dos pais, né? Então veja que se Jesus prometeu voltar, ele vai voltar, porque a primeira vez ele prometeu vir e veio. Que a parte mais doída, mais difícil, foi a primeira vinda. A segunda é só presente, é só alegria. Ele vem para buscar o resultado do que ele fez. Por quê? A primeira vinda não teria sentido sem a segunda vinda. Como ele iria fazer a parte mais difícil, a mais fácil não ia fazer? Então, São João 14:3, eu voltarei. Jesus, quando falou isso aí, ele estava já para ser crucificado. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, 14:3. O que aconteceu na primeira vinda que faz da segunda vinda uma promessa na qual podemos confiar? É que a segunda é muito mais fácil. E a primeira ele cumpriu. Graças a Deus. Logo estaremos vivendo a vida eterna ao lado de Jesus, na casa do Pai, onde Jesus foi preparar moradas. Eu creio.